Você conhece a história de São Pedro? Um pescador comum, transformado pela fé em Jesus Cristo, que se tornou um dos pilares da Igreja. Hoje, vamos desvendar os mistérios dessa fé inabalável e como ela pode transformar a nossa vida também. Fique comigo até o final. Pedro começou sua jornada como Simão, um simples pescador. Quando Jesus o encontrou pela primeira vez, disse: "Siga-me, e eu farei de você pescador de homens." Mateus 4,19. Imagine o impacto dessa palavra. Pedro, um homem comum, recebeu o chamado para seguir a Cristo e se tornou um dos maiores apóstolos. Na época, ser pescador era uma profissão simples, muitas vezes vista como uma ocupação humilde. Mas quando Jesus olhou para Pedro, não viu sua posição social. Ele viu seu potencial. O mesmo acontece conosco. Deus nos chama não pelo que somos, mas pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. Cada um de nós é chamado a seguir a Cristo, independentemente do que fazemos ou de onde estamos. Reflexão: o chamado de Pedro, a transformação de Simão. Pedro, que iniciou sua jornada como Simão, era um simples pescador. Ele vivia uma vida comum, sem grandes ambições, até o dia em que Jesus o encontrou e disse: "Siga-me, e eu farei de você pescador de homens." Mateus 4,19. Nesse momento, Simão não apenas recebeu um convite para seguir Jesus, mas também teve sua identidade transformada. Jesus deu a ele o nome Pedro, que significa rocha, apontando para o papel fundamental que ele teria na construção da igreja: expansão. Na sociedade da época, ser pescador era considerado uma profissão humilde, sem grande prestígio. No entanto, Jesus não enxergou apenas a simplicidade da vida de Simão. Ele viu o potencial que estava escondido dentro daquele homem comum. Quando Jesus o chamou de Pedro, ele estava mostrando que a transformação espiritual é mais importante do que qualquer posição social ou condição humana. Assim como Pedro foi chamado, cada um de nós também é chamado por Deus. Ele não se importa com nossas limitações, erros ou origem. O que realmente importa para Deus é o que Ele pode fazer através de nós. Deus vê o potencial em cada um e nos convida a deixar de lado nossas redes, nossos medos, dúvidas ou falta de fé, para seguir a Cristo e sermos transformados por Ele. Aplicação. Pedro nos ensina que a vida com Jesus é uma jornada de transformação. Deus não nos chama pelo que somos no momento, mas pelo que podemos nos tornar através da sua graça. Você já parou para refletir sobre o chamado de Deus em sua vida? Assim como Pedro, podemos dizer sim ao convite de Cristo e nos permitir ser transformados para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Pedro foi um homem de fé, mas também de dúvidas. Lembramos do momento em que ele caminhou sobre as águas, mas ao ver o vento forte, começou a afundar. Jesus disse a ele: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14,31. Essa cena é uma lição para todos. Nós, mesmo com toda a fé que temos, às vezes o medo e as dúvidas podem nos fazer vacilar. A verdade é que todos nós passamos por tempestades em nossas vidas. Podemos até sentir o medo e a insegurança tomar conta de nós, mas a lição de Pedro nos ensina a olhar para Cristo e confiar nele, mesmo quando as circunstâncias nos assustam. A fé não significa a ausência de dúvida, mas confiar em Deus apesar delas. O momento mais difícil da vida de Pedro foi a sua negação de Jesus. Depois da prisão de Jesus, ele foi reconhecido como um dos discípulos, mas negou 3 vezes que conhecia o Mestre, conforme Jesus havia predito. Mateus 26, 69 e 75. Foi um momento de grande tristeza, mas também um de aprendizado. Mas a história não termina aí. Após a ressurreição, Jesus procurou Pedro e o restaurou. Ele perguntou 3 vezes: "Você me ama?"
João 21, 15 e 17, dando a Pedro a oportunidade de reafirmar seu amor por ele. Isso mostra a grandeza da graça de Deus, que mesmo quando falhamos, Ele está pronto para nos perdoar e nos restaurar. Em um momento crucial, Jesus perguntou aos discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?" Mateus 16:15. Foi Pedro quem respondeu com clareza: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa confissão de fé foi fundamental, pois Jesus declarou que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Mateus 16:18. Pedro, com coragem e revelação divina, reconheceu Jesus como o Messias, o Salvador. Essa confissão não foi apenas uma declaração de Pedro, mas uma base sólida para a igreja. Ao afirmar "Tu és o Cristo", Pedro nos ensina a importância de reconhecer a divindade de Jesus em nossa própria vida, pois somente através dessa confissão somos fundamentados na verdadeira fé. Pedro não só foi transformado pela fé, mas também se tornou um grande líder. Ele fundou igrejas e espalhou o evangelho com coragem. Sua missão o levou a Roma, onde, segundo a tradição, ele foi martirizado por sua fé. Ele não temeu a morte, pois sabia que sua missão era de grande importância para a igreja. O legado de Pedro vai além das igrejas que ele fundou. Ele nos deixou o exemplo de um líder que viveu com coragem, fé e compromisso com Cristo. Em 1 Pedro 5, 1, 4, ele escreve para os líderes da igreja, encorajando-os a apacentar o rebanho com humildade e zelo, tal como Cristo fez. O legado de Pedro é um chamado para todos nós sermos fiéis ao nosso chamado, independentemente das dificuldades que enfrentamos. São Pedro nos ensina que, mesmo sendo falhos, podemos ser transformados pela fé em Cristo. Sua vida é um exemplo de que, através da graça de Deus, podemos superar nossas fraquezas e ser instrumentos poderosos em suas mãos. Ele nos mostra o que significa seguir a Cristo, não apenas nos momentos de vitória, mas também nas dificuldades e nas quedas. Expansão. Hoje, somos chamados a viver a mesma fé de Pedro, a mesma coragem para anunciar o Evangelho e a mesma disposição para servir a Deus. Que possamos ser como Pedro, firmados na rocha da fé e espalhar a boa nova de Jesus em todos os lugares onde estivermos.